Nós que agradecemos o convite, esse grupo de estudos, esse grupo de trabalho. Como você bem disse, Paulo, todos nós estamos amparados e, com a graça de Deus, fortalecidos sempre para que a gente possa ser mais feliz nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para que consigamos harmonia interna e harmonia com aqueles que convivem conosco. Então, que Jesus abençoe a todos, todos os lares, dos que estão presentes nessa reunião. Nós vamos falar sobre o perdão das ofensas. Está no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, e no capítulo 18, versículos 21 e 22. Jesus ele vem trazendo para a gente, nós vamos, nós vamos trazendo aqui, pessoal, considerações, apontamentos. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, alguma colocação, contribuir para o estudo, fiquem à vontade, tá? Vai ser de muita valia e com certeza vai enriquecer aqui o diálogo. Nós estamos todos em aprendizado e os apontamentos são de Jesus e clareados pelo Consolador prometido, que é o Espiritismo, através de alguns apontamentos que a gente pincelou do Livro dos Espíritos. Então, em Mateus, no capítulo 6, Jesus, essa passagem ela vem logo a seguir, quando Jesus ensina, a pedido dos apóstolos, a oração conhecida como oração do Pai Nosso. A todos nós a orar, oração maravilhosa. Então, logo após ele ensinar, ele vai encerrando a, a exemplificação da oração, ele faz essa colocação para os que o ouviam. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. No versículo 21 e 22 do capítulo 18, ele vai trazer assim, a passagem que Pedro pergunta para ele: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim e eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Essa primeira parte que nós lemos, capítulo 6, nós poderíamos nos perguntar assim: mas então, se a gente não perdoar, Deus não vai perdoar a gente? Aí é preciso que a gente entenda, graças ao Consolador prometido, ao Espiritismo, nós vamos trazer algumas questões que vão clarear para a gente em que sentido que Jesus está nos colocando, está nos ensinando a questão do perdão nessa sua fala. E com certeza Deus não se ofende, então ele não tem o de que nos perdoar. Mas nós vamos entender que isso está correto, essa fala de Jesus está corretíssima, em função das leis divinas, né? Então nós vamos buscar aqui no Livro dos Espíritos alguns pontos para a gente refletir. Quem somos nós? Questão 76, quando Kardec pergunta que definição se pode dar dos espíritos, os espíritos vão responder para a gente que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo corporal. Então, na questão 23, já tinha se dado um conceito, né, do que é espírito, princípio inteligente do universo, mas na questão 76 já houve um processo de individualização. Então o espírito já conquistou a individualidade. Então por isso que na questão 76, quando entra no mundo espírita ou dos espíritos,
Kardec vai fazer novamente a pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Aí o espírito da verdade vai responder para Kardec, para todos nós, que são seres inteligentes da criação. Na questão 115, Kardec perguntou: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Os espíritos responderam que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, sem conhecimento. Deu a cada um determinada missão com o fim de que a gente se esclareça para alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e nos aproximarmos de Deus. Nós fomos criados por Deus. Na questão 843, essa questão ela já entra na terceira parte, são as leis morais. Está na lei de liberdade. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Kardec perguntou. A resposta: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ou seja, quando Deus conferiu a todos nós o livre-arbítrio, ele nos deu a liberdade de escolher. E quando se faz escolhas, a gente tem a possibilidade de acertar ou errar. Isso é importante que a gente reflita, que a gente faça, né, uma análise mental, que quando é a primeira que a gente acerta. Agora, tem diferença entre errar e infringir lei, né? Então, é outra questão também interessante, porque quando a criatura está no processo de aprendizado, uma criança, por exemplo, aí ela tenta fazer alguma coisa que o pai ou a mãe pediu que ele fizesse. E ele não da forma apropriada, ou tenta fazer e comete um erro, né? Aquilo não necessariamente infringiu lei, a lei divina, porque no processo de crescimento, enquanto ser humano, enquanto individualidades que somos, nós estamos sujeitos a fazer escolhas e durante essas escolhas a gente não acertar de pronto, né? Mas é diferente da gente infringir a lei divina, ou seja, a gente não respeitar algo que está em nós e que nós vamos chegar daqui a pouco, tá? Que é a questão, nós vamos chegar aqui à questão 621. Então, o homem tem o livre-arbítrio, seus atos, porque tem o pensamento contínuo, tem consciência de si mesmo. Na questão 766, Kardec perguntou: a vida social está na natureza? Ainda na terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade. Certamente é a resposta. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, sem o outro, nós não somos. Então, nós precisamos estarmos em contato uns com os outros para a gente aprender a viver. E na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Kardec. Isso aí está na lei também, lei divina natural, lei de liberdade, inclui a lei de liberdade também. Então, a resposta: na consciência. Essa questão é muito interessante porque vai nos ajudar a entender aquela passagem que nós lemos quando Jesus disse para os apóstolos: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Pois bem, se a lei de Deus está escrita na consciência do Espírito, todos nós, aí nós entendemos que Deus está em nós. Deus está em nós, na nossa consciência, através de suas leis. Então, quando nós nos perguntarmos, mas onde Deus, diz Jesus que Deus está em nós? Quando Ele nos criou
ele gravou em nossas consciências a sua lei. E a chamada voz da consciência, na verdade, é a voz de Deus, ela é perfeita, a lei divina é perfeita, então toda vez que a nossa consciência, a gente usa até esse termo, né, como se fosse uma terceira pessoa, que é Deus, né? Ah, uma voz da minha consciência está falando comigo que isso aqui não é interessante. Então, nesses apontamentos que nós trouxemos, questão 76, quem somos nós? Espíritos, ou seja, somos indivíduos, individualidades. Entre os espíritos, alguns foram criados bons ou maus, outros maus? Não, Deus criou todos os seres, todos os espíritos simples e sem conhecimento. Então, nós somos criados pela inteligência suprema. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Sim, nós somos dotados de livre-arbítrio. E a vida social está na natureza, inclusive antes da doutrina espírita ser codificada, durante o iluminismo, aqueles grandes filósofos que reencarnaram na Terra para ajudar a humanidade a avançar no campo moral, no campo social, eles trouxeram esses apontamentos. O homem é um ser social. E Deus está em nós através de suas leis, nós já comentamos, que estão gravadas em nossas consciências. Então, por isso é que, quando Jesus fala, se vós não perdoardes aos vossos ofensores, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Porque é da lei. A lei está na nossa consciência. Deus está na nossa consciência. Então, se nós não perdoamos, na verdade, a lei de Deus que está na nossa consciência, ela própria vai nos ditar que nós não merecemos avançar porque ficou algo mal resolvido. É nesse sentido, né? Então nós vamos entender um pouco mais sobre o perdão, é o que nós vamos entrar agora sobre definições do perdão, né? Porque é interessante que a gente entenda o que é de fato perdoar, né? Então perdoar é não condenar, não acusar, né? E condenar o que é? Condenar é acusar alguém, é proferir sentença reconhecendo a culpa da pessoa ou de terceiros. O que é perdoar? É não guardar ressentimento. E o que é ressentimento? Mágoa, que se guarda de uma ofensa ou rancor. E o que é uma ofensa? É uma palavra ou uma ação que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade. Então, quando se fala em perdão ou em perdoar, estão embutidos, estão envolvidos no contexto a questão de condenação. Alguém está condenando o outro, ou está acusando, está proferindo uma sentença reconhecendo culpa em alguém. Tem ressentimento envolvido, porque se não tiver ressentimento, não há o que se perdoar, né? E ressentimento é a mágoa que se guarda de uma ofensa. Mágoa tem um caso de Chico Xavier muito interessante. Acredito que a maioria ou todos aqui já conheçam, mas vale a pena a gente lembrar. A história, uma história que foi contada por Ramiro Gama no livro, Ramiro Gama não, Adelinda Silveira, no livro Chico de Francisco. Ele conta que o Chico tinha um cão, no conto, né, no seu livro, ele relata que ele não sabe se esse animal sofreu um acidente e veio ficar sem movimentar as pernas, ou se o Chico já o acolheu com essa dificuldade. E que o Chico tinha um trabalhão danado para poder cuidar desse cão. O Chico trabalhava fazendo modelo, chegava, passava rápido em casa, ia para o Luiz Gonzaga e ficava nos trabalhos doutrinários até de madrugada. E quando ele voltava para casa, ele ia fazer toda a limpeza, porque o animal não conseguia se levantar, não conseguia se locomover para poder fazer suas necessidades fisiológicas. Então ele defecava e urinava no cobertor que o Chico, com muita dificuldade, comprava. E esses cobertores, segundo, né, o biógrafo, também não duravam muito tempo. O Chico tinha que comprar praticamente todo mês cobertor, manta, né, para poder colocar para o animal dormir. E aí uma vizinha
vendo o Chico tendo esse trabalhão todo, querendo aliviar o Chico, ela decide dar um veneno para o cão, sem o Chico saber, logicamente. E certo dia, no dia que ela fez esse ato, Chico chega do serviço e relata o biógrafo que parecia que o cão só estava esperando o Chico voltar para casa para poder se despedir dele. Abanou o rabo algumas vezes e morreu. E o Chico gostava muito do cão, como sempre, né? Sempre gostou muito de animais, chorou, enterrou o animal no fundo do quintal. Só que daí alguns dias, uma outra vizinha, desavisada, sem maldade, sem querer denegrir o nome da pessoa que havia dado veneno ao cão, o Chico, muito triste e tal. Aí falou, Chico, sabe o cão? Ele não morreu, não foi de morte morrida, não. Chico, mas não fala uma coisa dessa, minha filha? Pois é, fulana de tal querendo te aliviar, que viu aquele trabalhão todo que você tinha com o animal, toda noite você chegava cansado, ela deu veneno pro animal. Aí o Chico, conta-se que o Chico não ficou com raiva dela, mas uma mágoa, e aí o que vem a ser a mágoa? Uma sombra que envolve o nosso coração em relação a uma determinada pessoa ou a determinadas pessoas. E aí o Chico indo trabalhar, aquela coisa toda, Emanuel chega para ele e fala assim, Chico, essa sombra que você está asilando no coração está atrapalhando os nossos trabalhos. Você precisa se livrar dela. Aí Chico vira-se para ele, conta a história, e fala assim, eu não tenho raiva dessa pessoa. Só que eu estou sentindo estranho e meu coração está apertado. Pois é, você tem que dar uma grande alegria pra essa amiga. E Chico toma um susto, né? Ó, mas espera aí, o ofendido fui eu. E eu é que vou ter que dar uma alegria para ela. Você vai ter que dar um presente para ela. A receita não é minha, não, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem a quem vos aborrece. Vai lá ler o Evangelho. Aí o Chico foi lá ler o Evangelho, né? E aí ele teve a ideia de procurar saber o que que essa vizinha mais gostava de ter e não tinha. E era uma máquina de costura. Então a gente imaginar que no começo do século passado, quanto não deveria custar uma máquina de costura. E o Chico comprou, pagando em longas prestações, e mandou entregar na casa dessa vizinha, sem falar que era ele, mas aí ela insistiu, conseguiu que o entregador lá, o dono da loja, falasse quem é que deu, né? E o Chico, um dia voltando da Fazenda Modelo, dos seus trabalhos, ela avista o Chico vindo de longe, dá aquele grito, né? Chico! Chico olhou para ela assim, ela veio, abriu os braços e foi correndo na direção do Chico, e junto com ela foi saindo uma luz do tórax dela e indo na direção de Chico. Quando ela abraçou o Chico, aquela luz envolveu o Chico e dissipou a sombra. Então, mágoa é algo que a gente não deveria guardar no coração, porque traz mal, né? O Emanuel estava querendo, né, realizar os trabalhos como sempre com o Chico, e aquela sombra, quando o Chico ficou magoado com a vizinha, estava atrapalhando os trabalhos, né? Então é importante que a gente entenda essa questão do perdoar, que vai envolver a gente, não tô com raiva, não estou só com ressentimento, estou só com uma mágoa. Não é bom, né? Porque o princípio de muitas dores e de muitos sofrimentos vão surgir exatamente daí. E vão nos distanciar das pessoas. E nós fomos criados para sermos o quê? A lei de sociedade. Seres sociais. Nós precisamos aprender na convivência uns com os outros. Então, para falar de perdão, é preciso falar sobre relacionamento, relacionamento humano, já que nós somos seres sociais, para que haja a mágoa, para que exista mágoa no contexto, tem que ter relacionamento, porque só vai surgir a mágoa, só vai surgir o ressentimento se a gente se relacionar com as pessoas, porque a gente sozinho não vai ter essa mágoa, não vai ter ressentimento, mas em contrapartida a gente também não vai evoluir, porque nós precisamos uns dos outros. Isso é lei de sociedade, é uma lei divina. Então, nas relações humanas é que adoecemos, né? Nesse ponto aí desse contexto que nós estamos trazendo, do relacionamento humano, tem uma passagem em Mateus 26, 23, que é a última ceia, quando Jesus está
reunido com os apóstolos, ele vai ser entregue aos soldados após essa ceia, eles vão orar no Monte das Oliveiras e ele vai ser entregue. E nessa ceia, Jesus diz que um deles iria traí-lo. E aí Pedro pede João, né, que era o discípulo amado, está lá registrado por Mateus, que como o discípulo amado estava próximo de Jesus, Pedro pergunta para Jesus, pergunta para Jesus. João pergunta, Senhor, quem é que há de trair? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E é interessante que nós assistimos uma palestra do Haroldo, Dutra Dias. Se tiver tempo, a gente vai colocar até um trecho aqui dessa, dessa palestra. E ele estudou, né, o grego, estudou a cultura hebraica para poder traduzir, fazer a tradução do Novo Testamento. E nas palestras que ele fala sobre esse processo da tradução, né, todo o processo em que ele levou a essa tradução do Novo Testamento, publicado pela Federação Espírita Brasileira, a questão da cultura ela é importantíssima. Então ele traz nessa palestra que hoje a gente come em pratos separados, geralmente, né? Mas nessa época, a cultura judaica isso era muito forte, talvez seja até hoje, a gente não sabe como em alguns locais lá ainda eles podem estar mantendo esses costumes, mas era costume o, a refeição ia passando, cada pessoa ia passando uma para a outra, pegava o bocado, dava um bocado na refeição e passava o prato, né? Então ele, por que que ele fez esse comentário? Porque nessa fala de Jesus, o que mete comigo a mão no prato, tem uma outra tradução que diz assim: o que come comigo no mesmo prato é o que me há de trair. Mas está embutido aqui o relacionamento cultural de uma sociedade. São as pessoas mais próximas que nos magoam. Então, olha que interessante quando a gente está trocando ideias. Eu quero ouvir depois vocês também, seus apontamentos, suas colocações. Mas quando a gente vai estudando o Evangelho de Jesus, principalmente à luz da doutrina espírita, que vai nos ajudando a tirar o espírito da letra, a gente vai entendendo que a vida é maravilhosa, que tem como, que é possível a gente viver em harmonia, né? Mas convivendo com pessoas mais próximas, não tem como a gente não se ferir e nem ferir e nem deixar de ferir as outras pessoas, porque nós somos seres imperfeitos. Então, nas relações de seres imperfeitos, vai existir, como nós somos seres imperfeitos, as relações também são imperfeitas. E nas relações imperfeitas existem escolhas que vão ser contrárias ao que a outra pessoa espera. É por isso que é importante também, uma fala do Chico, a gente não atribuir valores para as pessoas que as pessoas não têm. E a gente, é um caso do Chico, e um repórter perguntou para ele assim, Chico, como é que você vê o mundo? Aí Chico respondeu assim, eu vejo o mundo como ele é. E como é que você vê as pessoas? E as pessoas, como é que você vê? Eu vejo as pessoas, disse o Chico, como elas são. Ah, eu continuo mesmo. A simplicidade do Chico, mas tem uma sabedoria muito grande. Fica inventando sobre as pessoas, sobre como é que vê. Ah, eu vejo assim, e vai querer filosofar, vai querer é, criar né, uma definição, um conceito que não cabe ali, né? Ou que foge, né, à nossa compreensão e a gente querer conceituar algo. Então, na simplicidade, na sabedoria do Chico, como é que ele vê o mundo? Como o mundo é? As pessoas, como elas são? E você, Chico? Eu continuo mesmo. Então, é uma sabedoria muito grande. E se, eu vou pedir ao Alessandro aqui para colocar o vídeo, e depois a gente volta, e depois do vídeo, se quem quiser falar alguma coisa, quem quiser fazer algum comentário, eu gostaria que
que amigos e amigas aí dessem sua contribuição nessa reflexão, uma reflexão para todos nós, né? Estamos todos aprendendo a, a doutrina do Cristo, e principalmente com o auxílio da doutrina espírita, então nós estamos juntos nessa escola. No Pai Nosso, né? Eu não concordo quando fala, perdoa, Pai, as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos os nossos, né? Ofensores, devedores. Eu não concordo porque nós não perdoamos, né? Então, nós espíritas, principalmente, tomamos o hábito de falar, à medida que perdoamos os nossos devedores, né? Então, a origem seria essa mesmo? Com tanta deturpação no Evangelho que tivemos? A origem é essa. Só que aí, Daniela, você entrou numa questão profunda. Muito profunda. Não, não sempre. É profunda, mas é boa. Por isso que eu E é boa porque é profunda. Essa questão, ela é tão intrigante que eu busquei durante muito tempo e fui encontrar no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Pensamento e Vida. Mas às vezes a gente lê a página apressadamente e não consegue captar. Porque sem experiência de vida, sem vivência, a gente não consegue ler certas coisas. Certas páginas da espiritualidade só podem ser compreendidas quando o nosso espírito experimentou certas coisas. E no capítulo Pensamento e Vida tem um chamado culpa. Culpa. E o que Emmanuel ensina nesse capítulo? O alicerce do resgate é a culpa. Quem inicia o processo e quem liberta do processo do resgate é a culpa que nós carregamos em nós. Então, Deus se manifesta em nós através da nossa consciência. A consciência é como se fosse um templo sagrado onde Deus está aí dentro. E Ele fala. A voz dele são as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Então você pode ter nascido na Suíça, na África, no mar, na água, no céu, em qualquer lugar. Você pode ter qualquer cor de pele, você pode falar qualquer língua. Essas leis divinas estão dentro de você. Toda vez que você age em confronto com essa lei, você gera um processo interior de culpa. E esse processo interior de culpa, ele tem duas maneiras de se resolver. Duas. A primeira é o resgate pela dor. Você experimenta o limão que você ofereceu e ao resgatar, você se perdoa. Porque você fala assim, eu já experimentei isso que eu fiz, então eu estou desonerado. Por isso que ninguém pode dizer assim para o outro, assim, não, minha irmã, pode separar que você já cumpriu tudo, viu? Você já resgatou tudo no seu casamento, que é isso? Você é um anjo. Não, é só a consciência dela é que dá o start, quando começa e quando acaba. Por isso o resgate, no fundo, ele é um processo de auto-perdão pelo sofrimento. Eu venho numa encarnação, tiro o patrimônio de alguém. Alguém da minha convivência, era um sócio, era um amigo. Eu roubei meu sócio. E quando eu acordo desse ato, eu experimento uma profunda culpa para com esse alguém. Eu não sou capaz de olhar nos olhos dele. Então eu venho numa situação e experimento a dor de ser enganado e de perder um patrimônio material
porque alguém tirou de você. Nesse momento você regressa e pensa assim: bom, me tiraram, eu acho que eu estou quite agora. Mas esse é o resgate pela dor. Esse é o pela dor. Mas Jesus não ensina que o amor cobre a multidão do pecado? Aqui há um processo que não é fácil. Há um processo que não é fácil. É um processo longo. É como escalar a mais alta montanha da Terra. E é o seguinte: o dia que eu for capaz de perdoar qualquer ofensa que alguém cometer contra mim, eu serei capaz de me perdoar integralmente. Nesse dia, Daniel, cessou o resgate. Porque se eu for capaz de perdoar tão profundamente, eu serei capaz de me perdoar. O grande problema de quem não perdoa é que ele não se perdoa. Quanto mais inflexível eu sou com o outro, mais inflexível eu sou comigo. E mais sofrimento e culpa eu experimento. E mais eu percorro uma via de dor, de sofrimento desnecessário. Desnecessário. Poderia percorrer outra. Ela é educativa. Porque todo o caminho é uma experiência de enriquecimento para o espírito, claro. Senão Deus não permitiria. Se fosse 100% nocivo, Deus afasta. Você está passando pela experiência porque tem algum aprendizado para tirar dela. Mas poderia ser menos doloroso. Então há uma cena no livro Ave Cristo que, quando eu li, eu fiquei engasgado, porque quando você está na ponta de um monte e você olha para alguém que escalou e está lá no topo, parece tão distante. No livro Ave Cristo, um cristão andava com um filho de 7 e o outro de 5, mais ou menos nessa idade, com 2 filhos. E vem um soldado romano e diz assim: é um cristão, e joga os cavalos em cima dos 2 filhos. E o cavalo despedaça as 2 crianças. E esse cristão se ajoelha, reúne os pedaços dos filhos. E quem tem um filho aí, o coração fica apertado. Ele ajoelha e faz uma prece a Deus pelo soldado. Você acha que esse espírito precisa resgatar mais alguma coisa? Ele não precisa resgatar mais nada. Então por isso Jesus diz: Pai, perdoa na medida que eu perdoar. É na medida que eu perdoar. Quanto mais sou capaz de perdoar, mais eu vou experimentar um perdão. Porque a misericórdia é isso. A misericórdia é um oceano. A misericórdia de Deus é um oceano, mas cada um vai com o seu copo. Você podia ir com... Meu Deus, você podia ir com um tanque gigante, mas se você vai com um copinho, você só pega um copo. É a gente que limita. Deus nunca faz conta. Muito obrigada. Aí, Deus nunca limita a sua misericórdia. Como é que nós estamos indo em busca dessa misericórdia? Colocação maravilhosa aí do nosso amigo Haroldo Dutra. E gostaria de abrir aí para os amigos, Paulo e Alessandro. Alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação? Muito importante, né, Rony? Não só a colocação do Haroldo, né, mas os pontos de reflexão que ele busca para a gente e os pontos de reflexão que você está trazendo, né, nesse estudo do perdão das ofensas. Porque muitas vezes nós queremos, vou engatar um pouco no estudo da Sônia da semana passada, nós queremos a felicidade neste mundo.
mas nós não queremos exercer as leis deste mundo, né? E se Jesus nos trouxe a lei do amor, porque ele falou, aqui é onde vão conseguir exercer, aplicar para melhorar o seu espírito para a vida eterna através da lei de amor. E como você bem posicionou, esta lei de amor, ela precisa ser exercida em mim, né? Por isso que foi colocado para a gente. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E como eu vou me amar se eu não perdoo os meus equívocos? Já que eu estou numa jornada de evolução, numa caminhada. E muito mais, né? Quando eu não perdoo os equívocos do outro, que eu também sei que está na caminhada. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente quer que o outro seja perfeito. Nós podemos cometer os nossos equívocos. Mas o outro não. O outro tem que ser perfeito. E aí o perdão, que bem disse Haroldo, começa no auto-perdão, porque para saber perdoar eu preciso saber o que é o benefício do perdão. E isso eu só sei no auto-perdão. A partir do momento que eu compreendo que eu cometi um equívoco e me perdoo, e melhor, porque perdoar apenas da boca para fora e depois voltar a fazer, não. Jesus mesmo disse isso várias vezes. Vá e não cometas novamente. Porque aí eu tenho que aprender com aquele ato. Então, na hora que eu me auto-perdoo, que eu vejo o benefício que isso me traz, que a gente sente isso, né? Eu consigo raciocinar. Gente, eu estou na caminhada. Eu fiz aquilo ali porque eu não sabia, eu não tinha compreendido isso. Mas agora eu vi, não é necessário. Aí eu me perdoei, vou buscar a caminhada. Eu consigo conhecer ou compreender, melhor dizendo, quando o outro me ofende. Quando o outro comete algo, né, que eu preciso perdoá-lo. Eu já ouvi várias vezes, né, algumas pessoas se encaixarem num termo que, para mim, nesse ambiente que nós estamos, nós ainda não conseguimos compartilhar. Né? Na nossa terra, amada terra, só Jesus conseguiu fazer isso para a gente, porque ele não é o habitante desta terra, ele é o governador dessa terra. Então ele já habita outros patamares. Mas nós que ainda habitamos e precisamos habitar por um tempo, nós precisamos aprender a perdoar. E muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu não perdoo, não, porque eu não me senti ofendido, então não preciso perdoar. Mas no fundo está guardando o que você falou bem aí, a mágoa. Esse ressentimento que fica nos remoendo por dentro. Então nós precisamos realmente saber lidar com esta chave que Jesus nos deixou. Usando da lei do amor, mas usufruindo do perdão das ofensas, que é esse belíssimo estudo que você está trazendo para a gente. Então vamos buscar reflexões, né, nessas falas, nesses pontos de atenção, para que a gente consiga realmente caminhar, né, Rony, dentro desta jornada e saber chegar lá na frente para acolher esse sentimento belíssimo, né, de dois exemplos que nós temos, aqui um citado por Haroldo, no livro Renúncia, né, ou Ave Cristo, não lembro qual que ele comentou, porque nos dois nós temos, né, a Ave renúncia, Cristo. a Sim. Alcione vindo para poder buscar aquilo, sabendo que ela poderia cometer deslizes, mas ela arriscou porque ela precisava, né, que o outro buscasse esse entendimento de perdoar e seguir na jornada. Né, mas o que o Haroldo cita no Ave Cristo, né, em que ele
perdoa aquele que está ofendendo sobre os seus filhos. E Jesus, que nos deu esse perdão maravilhoso na cruz. Esses são os meus comentários. Só queria fazer uma observação, eu acho interessante, você falou que normalmente a gente carrega até sem perceber, às vezes. O professor sempre fala, tem uma frase que eu acho muito interessante repetir, ele fala que a mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro... e a gente não percebe que o veneno faz mal é para a gente e não para o outro. Né? Como se vou matar, vou morrer. E a gente só vai conseguir compreender bem essa lição do perdão o dia que a gente não se ofender mais. Eu descobri fazendo um estudo sobre perdão, gente, mas eu só tenho que perdoar aquelas situações, eu só vou te perdoar se eu me ofender. E a gente vê a postura de Jesus com relação aos discípulos, né? Um o traiu, o outro negou, os outros dormiram lá no horto, os outros abandonaram, a maioria das pessoas a quem ele fez bem abandonou. E ele simplesmente não se tocou com a postura de cada um, porque ele sabe que nenhum deles estaria em condição mesmo, a altura espiritual de cada um deles, e aí ele não incomodou. Mas ele faz um último pedido, né? Ele faz um pedido ao Pai, não ele. Fala assim, eu vou perdoar vocês, como se ele fosse um magnânimo. Nem isso ele fala. Ele fala assim, eu perdoo todos vocês, eu sei que vocês estão todos muito abaixo de mim. Aí seria até uma postura de arrogância. Ele não faz isso. Em momento nenhum ele faz isso. Mesmo sabendo das fraquezas dos discípulos, ele não faz isso em momento nenhum. Não coloca os espíritos numa situação, eu vou perdoar você porque eu sei que você é inferior a mim. Eu vou te perdoar porque eu estou superior e você ainda tem muito que aprender. A gente faz muito disso, mas faz isso numa postura de arrogância, né? E aí, na postura final dele, simplesmente ele sabia que ia ser traído, ele sabe das dificuldades de cada um, e ele simplesmente ignora cada uma dessas deficiências, porque sabe que era característico dele, para perdoar a eles, sabia que eles não sabiam o que fazer. Então, enfim, o exemplo maior da lição do perdão é esse. E o dia que a gente entender isso, que a gente entender as deficiências do nosso próximo, que está próximo de nós, que erra muito mais por ignorância, que erra muito mais por uma série de outras questões, mas nunca, às vezes nem sempre por maldade, né? Aí sim a gente vai entender, não, nem tem que perdoar, porque eu estava até precisando disso, quem sabe, né? Foi necessário mesmo. Mas enfim, é isso que eu queria trazer para completar. Obrigado aí, Cleiton, Alessandro, pelos comentários. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Bom, então vamos dar sequência aí. Estamos caminhando para o final aí do tempo, né? Então são nas relações humanas que adoecemos, que experimentamos a mágoa. Se todo contato provoca mágoa, ou existe a possibilidade, né, de se provocar mágoa, de se ferir, em todo contato humano nós estamos expostos ao sofrimento, será que esse adoecimento é incurável? Então, uma pergunta. Essa pergunta tem uma resposta. Foi por essa razão que Jesus ensinou o perdão. A mágoa é uma doença da alma, e para essa doença só existe um remédio, o perdão. É interessante que nós estamos trazendo aqui a mágoa como uma doença da alma, porque o antídoto para a mágoa é o perdão. Mas o não perdoar ou guardar ressentimento, mágoa
por pessoas podem gerar doenças no corpo físico. Então, muitas vezes a pessoa não se cura de uma determinada enfermidade no corpo físico, porque a origem não é física. A origem daquele desequilíbrio, de uma dor, né, de uma algia, de uma artrose, de uma doença qualquer. Muitas vezes, e nós temos aprendido isso com as mensagens dos espíritos superiores. André Luiz fala muito sobre isso em suas obras. Muitas dessas situações que a gente passa, em que a gente experimenta sofrimento, experimentamos dor, no corpo físico, é em função do não perdão, é em função de guardarmos ressentimento, de ficarmos magoados com alguém e achando que aquilo é até justificável. Não existe. Então nós estamos num aprendizado aqui, graças a Deus, né? Em que a gente está podendo conversar, trocar ideias sobre essas questões, buscando no Evangelho. Jesus nos mostrando que a gente não precisa passar, como até o Haroldo falou, né, no vídeo que a gente assistiu agora há pouco, que existem dois caminhos para se resolver a questão da culpa. Um é o resgate pelo sofrimento, ou seja, experimentar o mesmo que a gente fez os outros sofrer. Só que existe um outro caminho, que é o aprendizado pelo amor, pelo exemplo que o Cristo nos dá. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E é interessante, nessa palestra do Haroldo, na íntegra, a gente encontra ela na internet, é interessante que ele dá um exemplo de que se nos relacionamentos nós vamos enxergar situações que a gente não gostaria que o outro faz, mas nós também fazemos, e às vezes a gente não vê. Mas é interessante que ele traz uma colocação lá que muitas vezes existem aquelas pessoas que ficam procurando detalhes mínimos numa relação. Detalhes mínimos de imperfeição, né? E se especializam, como ele traz lá, né? Especializa, desenvolve um olhar microscópico para poder. E aí é uma questão, quem procura acha, né? Jesus diz lá, buscar e achareis. Então, se a gente ficar procurando imperfeição nos outros, defeitos nas relações, para poder ter o de que acusar as pessoas, né, que é a condenação, né, que é ter um motivo para a gente não perdoar, só que não existe motivo. Nós já vimos aí, pelo que já foi exposto, pelo exemplo lá que o Haroldo trouxe para a gente, que nada justifica a gente ficar repetindo esse caminhar pelo sofrimento, né? Então, nós somos seres sociais, o Alessandro colocava a questão da gente se esforçar para vivenciar esse perdão que Jesus nos ensinou. E é muito interessante isso, porque é um processo de aprendizado. Então, se nós entendermos a questão que ele trazia do auto-perdão, nós vamos nos perdoar quando a gente entender que a gente é um estudante na escola da vida, um estudante imortal, né? Um espírito. E que se nós temos, pelo nosso livre-arbítrio, fazemos escolha, às vezes aquela escolha que a gente fez não era a melhor, e aí pode incorrer em erro, se eu estou sujeito a isso, todos os meus semelhantes também estão. Então, são coisas que a gente vai julgando no nosso campo mental, e se num primeiro momento a gente ainda não sente no coração aquele calor de compaixão, de bondade, mas isso vai começar a agir no nosso campo mental. Espera aí, eu não tenho que acusar ninguém porque eu erro.
então os outros também erram. Então, isso já é um começo. Aí, isso começa a mexer com o nosso coração, porque estão interligados. Pensamento com o coração, com o que a gente sente. Então, se a gente pensa em coisa boa, a gente começa a sentir coisa boa. Então, é a gente ficar alimentando o nosso pensamento, nosso campo mental, com esses apontamentos. Somos espíritos imortais, fomos criados pelo ser perfeito que é Deus, misericordioso, que nos oferece esse oceano de misericórdia. Vamos ser generosos na busca dessa misericórdia, mas vamos ser generosos também no oferecimento da misericórdia. Como é que nós oferecemos misericórdia para os outros? Capítulo 10 lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu peguei só um trecho aqui, mas é um capítulo que a gente precisa estar sempre lendo e estudando, né? Nós buscamos no dicionário. O que é misericórdia? Vem do latim miserere, que é ter compaixão, e cordis, coração. Então, ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar-se de seus sentimentos, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Ser solidário, perdoar. É muito interessante isso aqui, porque naquela passagem que Jesus conta a parábola do bom samaritano, quando o samaritano vê o homem que caiu nas mãos dos salteadores, Jesus conta assim: e vendo o homem que caíra nas mãos dos salteadores, foi movido de íntima compaixão por ele. Ou seja, ele teve a capacidade de sentir aquilo que aquele homem possivelmente estava sentindo. Aí isso na psicologia chama-se de empatia, né? Mas eu acho que vai até além disso, né? É aproximar os sentimentos dos sentimentos do outro. E por isso que ele foi ajudar, né? E aí nós colocamos aqui um desenho de uma estrada da vida, mas nós vamos entrar no próximo slide, né? Essa questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, responderam os espíritos. Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aí nessa estrada que a gente desenhou aqui na parte em branca do nosso livro aqui, a lápis, nós colocamos 3 pontos. O primeiro seria a benevolência para com todos, com uma seta apontada na direção que a gente está seguindo nessa estrada. Essa seta simboliza para nós aqui, nós que iríamos passar, é a ação que parte de nós. Então, sermos bons para com todas as pessoas. O segundo ponto está no meio da estrada, que é quando a gente começa a se relacionar com as pessoas. Aí tem seta saindo para fora desse ponto, em várias direções. Ou seja, a gente começa a ver as ações das pessoas, os comportamentos, e o resultado desses comportamentos, dessas ações, chegam até nós, pela nossa observação. Se a gente não julga, se a gente não condena, a gente está sendo indulgente. E o terceiro ponto está mais à frente na estrada, é uma série de setas que a gente desenhou, voltadas para o ponto. Esse ponto somos nós, né? Então, o primeiro ponto, não tem nenhuma seta, né? Nós estamos ali na estrada, melhor dizendo, uma seta, né? Em que nós estamos realizando ações de bondade para com as pessoas. Segundo, isso aqui é uma figura, né? Só para a gente ilustrar o que a gente está querendo passar. Então, as ações dos outros, então não tem nenhuma ação direcionada para a gente, mas a gente está observando. Então, as setas estão apontando para fora de nós, que são as ações dos outros. Se a gente não julga, essa virtude é chamada de indulgência, quando a gente não julga os atos dos outros, porque a gente se coloca no lugar do outro e entendemos, olha, ele errou, mas poderia ser eu também. Se eu tivesse no lugar dele, eu podia ter errado. Não devo condenar.
Mas no terceiro ponto, as setas estão voltadas para nós, para esse pontinho que somos nós. Ou seja, as ações dos outros estão sendo direcionadas a nós. E se não são ações que a gente gostaria de receber, a nossa reação deveria ser, para a gente se encaixar no verdadeiro sentido da palavra caridade, deveria ser perdoar. Ou seja, não guardar mágoa por termos sofrido aquela ação. Não ficarmos com raiva da pessoa porque a pessoa agiu daquela forma. Como é que nós vamos trabalhar isso no nosso coração? Primeiro tem que ser no pensamento. É aquilo que a gente falou anteriormente. A gente entender que todos nós somos crianças num jardim de infância espiritual e todos nós estamos aprendendo pelo processo de erros e acertos. Porque se a gente for querer analisar demais a situação, não, mas aquela pessoa fez isso comigo, mas ela frequenta tal religião, não, mas ela é espírita, ela estava lá na palestra comigo aquele dia, ela assistiu aquela palestra também, fez isso comigo. Mas cada pessoa, olha o ensino do Chico, aquele caso que a gente contou, né? Chico, como é que você vê o mundo? Veja o mundo como ele é. Como é que você vê as pessoas, Chico? Como elas são. Como elas são. Quando eu falo assim, mas ela estava lá na palestra, ela assistiu a mesma palestra que eu, mas como é que ela recebeu o ensinamento? Como é que ela processou dentro dela? Como é que ela guardou no campo mental e no coração? Às vezes não foi como nós guardamos. E é que nós também guardamos bem, né? Porque na palestra do Haroldo, outro ponto também que a gente gostaria de compartilhar, ele fala o seguinte, que Pedro pergunta para Jesus, Mestre, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que eu devo perdoá-lo? Que é interessante que ele não perguntou assim, Mestre, quantas vezes eu devo pecar contra meu irmão que ele tem que me perdoar? Então sempre a gente, quando a gente está fazendo estudo sobre perdão, né? Um diálogo assim, a gente está trocando ideias, um estudo em grupo que a gente busca nas obras do Evangelho, Livro dos Espíritos, obra de André Luiz, de Emmanuel, a gente tem, num primeiro momento, a postura de nos colocarmos como alguém que vai sofrer a ofensa para perdoar. Mas quantas vezes nós é que ofendemos com a nossa postura, com o nosso jeito de ser, e que a gente às vezes não vigiou e achamos tão natural falar daquele jeito que saiu de uma forma ríspida, mas a gente não percebeu porque é um automatismo, e já está automatizado, a gente vem, né, repetindo isso há muitas experiências, né, e muitas vezes a gente vem num trabalho profissional rodeado ali de amigos ou de chefes que vão nos chamar a atenção para aquele jeito de sermos. Não é que eles estão sendo maus conosco, não. Eles estão dando um toque para a gente aqui. Do jeito que você fala aí, acho que você pode melhorar. E outros que falam mais direto, né? Como é que tom é esse que você está usando aí, né? Então é interessante a gente entender que nesse processo do jardim de infância espiritual que todos nós estamos inseridos, nós também Vai ferimos lá, os gato. outros, Vai pra né? lá, gato. É, pode deixar nesse slide aí, eu só vou falar um que está no parágrafo no slide anterior. A verdadeira caridade só pode existir por isso nas relações humanas. Então a gente só pode exercitar benevolência, indulgência e perdão nos relacionamentos, né? E nesse processo a gente vai se melhorando, né? De forma que a gente faça as escolhas, que a gente faça as orações pedindo forças, como foi falado no início de tudo por Paulo. Todos estamos amparados, nossos espíritos protetores, amigos espirituais estão insuflando em nossos corações bom ânimo, alegria, perseverança, boa vontade, para a gente guardar esses ensinamentos de Jesus no nosso coração e ficar com isso no nosso campo mental, processando isso, ou como dizem outros aí, né, ruminando, né? Ruminando. Isso tem que ficar girando no nosso campo mental, né? Importante isso. E a caridade é o elemento que preserva os relacionamentos. É importante. Que nós precisamos nos relacionar com as pessoas.
para a gente crescer, para a gente aprender aquilo que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não executa bem, ou que a gente nem nunca fez. Então a gente precisa estar com pessoas que sabem fazer coisas boas para a gente aprender. E o caminho para a cura, já que a mágoa é uma doença da alma, é reconhecer que machucar-se reciprocamente é natural nos relacionamentos, tá? Isso aqui não é opção que a gente fala, já que machucar os outros, ferir é natural. Não é isso. É a gente reconhecer que nesse processo de aprendizado, no jardim de infância espiritual que nós estamos inseridos, é natural que a gente erre. E é natural que os outros também errem. E se isso é natural, eu tenho que entender e respeitar, né? Ou pelo menos fazer o esforço de respeitar. O mesmo direito que o outro tem, nós temos, né? Então, quando a gente cobra demais da gente, a gente cobra muito dos outros. Então, se a gente é indulgente conosco, a gente sabe ser indulgente com os outros. Se a gente se perdoa por errar, por cometer erros, a gente perdoa os outros também. A colocação do Alessandro foi muito oportuna nesse sentido. A gente entender a colocação de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos. Então, para a gente amar o outro, a gente tem que se amar. Para a gente perdoar o outro, a gente tem que saber se perdoar, né? E o segundo passo é entender que precisamos perdoar porque nós também precisamos do perdão. Perdão é um processo. O que significa isso? Significa que não tem um botão interruptor que a gente vai lá, ó, agora eu já aprendi a perdoar, agora eu já perdoo. É um processo. Começa com o quê? Com a gente sendo bom. Essa questão 886 ela é fantástica. Porque é o processo. Ser bom para com as pessoas é o primeiro passo. Ser indulgente é o segundo. Perdoar é o terceiro. Não é o inverso. A gente não consegue perdoar primeiro para depois a gente ser bom. A gente precisa ser bom primeiro. A gente precisa desenvolver sentimentos bons para a gente poder perdoar, né? Porque o perdão ele está à frente, né? É um degrau acima, né? Então, ser bom, ser indulgente e perdoar. Por isso que a gente fez essa estrada aqui, né? Fizemos esse desenho e estávamos compartilhando com vocês, né? Sermos bons depende só da gente. A indulgência depende da gente, mas a gente está observando as ações dos outros, né? As ações deles podem não ser conosco, podem ser de um irmão com o outro e não conosco. E a gente olhar para aquela cena, olhar para aquela atitude e termos indulgentes. Não, ele está aprendendo agora, ele é novo, ele está num processo. E o perdão já é a ação que vem direto em nós. Então, se a gente não está preparado para sermos bons, ou seja, para realizarmos ações independentes das circunstâncias, é muito difícil a gente perdoar, para não dizer impossível, né? E em João 8, versículo 17, quando Jesus lava os pés aos discípulos, quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele diz assim: se sabeis essas coisas que vocês estão vendo, eu estou dando um exemplo, Jesus dizendo, né? Vós me chamais mestre e senhor, e o dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos faço essas coisas, bem, vós também deveis fazer isso uns aos outros. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, se nós estamos sabendo agora tudo isso, do Evangelho segundo o Espiritismo, desentrañando o espírito da letra do Evangelho de Jesus, nessas passagens que a gente leu no início, para a gente aprender sobre o comportamento nas relações humanas. Se a gente fizer o que Jesus está nos orientando, nós seremos bem-aventurados. Muita paz para todos.
Agradecemos mais uma vez o convite, a alegria de estarmos compartilhando com vocês dessas reflexões. Que Jesus fortaleça os lares de cada um, a todos presentes na reunião e aqueles que nós mentalizamos para estar recebendo o auxílio, a visita, o recurso espiritual em seus corações. Muita paz.